Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos conhecer passo a passo as etapas de montagem que será executada pelo robô. Então o robô na estação MPS ele faz a montagem de um conjuntinho que é um cilindrinho pneumático. Então 3 tipos de corpo de cilindro são utilizados. Um corpo que ele é prateado, o outro corpo de cor preta e um outro corpinho de cor rosa. Então esses 3 corpos aqui, eles poderão ser montados aqui na estação MPS. Então os 2 corpos aqui, o corpo prata e o corpo rosa, eles possuem a mesma altura e diâmetro internos iguais. Então, diferentemente do corpo de cor preta, que ele possui uma altura diferente dos dois, conforme nós podemos verificar, e também o diâmetro interno diferente. Então, na montagem com esse corpo vai ser utilizado um êmbolo. O êmbolo preto vai ser utilizado tanto para a peça prata quanto para a peça rosa, mas esse êmbolo ele não serve na peça preta, porque tem diâmetro interno aqui, ó, diferente. Para a montagem da peça preta, eu preciso usar um pininho, um êmbolo de cor prata. Então tá aqui. A próxima etapa, né, depois da colocação do êmbolo, é colocar a mola, que vai ser a mesma mola. Elas são iguais para ambas as peças, tanto para a peça preta, para a prata e para a rosa, e depois a colocação da tampa, certo? Então tem aqui o êmbolo montado. Esse é o objetivo da montagem da estação MPS. E no caso aqui, né, o exemplo da peça prata, eu preciso usar um êmbolo preto, utilizo a mola e também utilizo a tampa. Então tem aqui a montagem das peças. E na última etapa vai ser feita a separação das peças de acordo com a cor. A peça prata, como ela é cromada, ela vai ser detectada por meio de um sensor indutivo no decorrer da estação. Já no caso do robô, na montagem do robô, é indiferente a peça preta, a peça prata e a peça rosa, porque ambas possuem as mesmas dimensões. Então, para o robô, ele precisa diferenciar a peça preta da peça clara. Então, tanto faz para o robô, no desenvolvimento do programa, se a peça é prata ou se a peça é rosa, a montagem é a mesma. Diferentemente da peça preta, que precisa fazer uma compensação da altura, porque essa peça aqui ela é um pouco mais baixa. Então, para realizar essa montagem, nós vamos utilizar essa base aqui, ó. Essa base, ela tem um rebaixo maior com o pino, tem um rebaixo menor, possui um sensor óptico para detecção de detalhes aí da peça e um pino aqui que vai ser o centro de rotação da tampa. Então, como vai ser feita a montagem? Como eu montei na mão, percebam que eu precisei segurar a peça para poder girar. Caso a peça não estivesse presa, eu ia ter a dificuldade de realizar a montagem. Então, a base de montagem, ela vai permitir que nós executemos essa montagem da seguinte forma. Primeira etapa, o robô ele traz a peça da estação de teste e posiciona nesse primeiro rebaixo. Em seguida, o robô ele precisa se aproximar da peça para detectar se a peça ela é clara ou se a peça ela é escura. Como eu falei, elas têm alturas diferentes. Então o robô ele se aproxima, ele vem até aqui e detecta esse detalhe aí da peça. A próxima etapa, depois de saber que tipo de peça que é, o robô ele pega essa peça e precisa localizar esse rasgo na peça, em que ponto que ele se encontra, porque ele pega lá na estação de forma aleatória. Então ele traz para esse sensor óptico e começa a girar a peça. Quando o sensor óptico ele está posicionado nessa superfície, ela vai refletir esse sinal e o sensor ele vai detectar essa superfície. Quando o robô ele começa a girar e encontra esse rebaixo, ele não consegue refletir mais, localizando a posição exata desse detalhe. Então, quando o robô ele encontra essa posição, ele traz para esse outro rasgo aqui e posiciona de acordo com o pino. Então, quando ele está posicionado no pino, a peça está presa, estando pronta para que a montagem ela seja executada. A próxima etapa, então, é trazer o pino. O robô ele posiciona o pino, ele precisa trazer
a mola e depois ele traz a tampa. Na hora de trazer a tampa tem um detalhe interessante, né? Porque a tampa, ela também tem um pequeno detalhe aqui. E eu preciso fazer essa montagem para que a tampa ela fique fixada no corpo do cilindro. E para poder localizar isso, eu não posso pegar a tampa e colocar em qualquer posição. Então a etapa da tampa, né, para localizar a tampa, em primeira etapa o robô ele coloca nesse pino aqui. Esse pino ele mantém uma distância entre o sensor e o centro de rotação. Colocando nessa posição, o robô ele começa a girar a tampa, até que o sensor ele detecte essa borda. Quando ele detectar isso aqui, ele pode trazer para a posição exata e realizar a montagem. Terminou aí a etapa de montagem do corpo. O robô ele retira e envia essa peça para a próxima estação, que é a estação de armazenagem. É isso aí.